boa noite. Bem-vindos a essa etapa final do nosso seminário. Eu sou Imaculada Prieto, especialista de comunicação do Unicef no Brasil. Acompanho esse projeto Crescer com Proteção, que acontece no litoral sul de São Paulo, e estou muito feliz de fazer parte aqui desse seminário com vocês. Eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que o seminário está acabando, né? Depois de 2 dias de tantos debates, tantos depoimentos e tantas discussões importantes, da gente abrir aí caminhos e estratégias para continuar conquistando a garantia de direitos de crianças e adolescentes, né, nos nossos municípios. Essa é a má notícia, o seminário está fechando, né, terminando aqui com essa mesa, mas a boa notícia é que a gente termina começando uma outra ação, começando uma campanha, né, uma campanha que faz parte do projeto Crescer com Proteção, porque a gente não consegue crescer com proteção a todas as crianças e todos os adolescentes se a gente não tocar todo mundo, né, se todo mundo não se sentir parte desse movimento, se todo mundo não sentir que tem uma participação na garantia de direitos. Então, a gente, como parte dessa iniciativa do Crescer com Proteção, estava prevista uma campanha que vai sensibilizar, né, as pessoas, as famílias, os moradores em geral, dos municípios, né, que fazem parte da iniciativa, mas também da região como um todo, né, a campanha Oportunidades que Protegem, né, as oportunidades protegem. A gente fez uma campanha o ano passado, chamando atenção para as violações que fazem parte do dia a dia de meninos e meninas, como a violência doméstica, como a violência sexual, como o trabalho infantil. Então, o ano passado, a gente falou dessas situações de violação de direitos e chamando a atenção das pessoas para elas identificarem essas violações, não se acostumarem com elas e denunciarem essas situações. E esse ano a gente precisou falar de novo desse tema, mas de um jeito diferente. A ideia é a gente falar como prevenir violências, né? Claro que a gente continua precisando fazer as denúncias, né, e enfrentar as violações mais concretas, mas as várias violências, as múltiplas violências, elas também são prevenidas com múltiplas oportunidades, né? Então, oportunidade de frequentar e aprender, né, de estar na escola, oportunidade do adolescente de gerar a própria renda e se desenvolver, ter um espaço profissional, oportunidade de participar das decisões, participar das discussões na escola, na comunidade, no município. Então, essas oportunidades são oportunidades que impulsionam, garantem o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e que, com certeza, oportunidades que protegem, né? Oportunidades que previnem as várias violências. Então, a gente está muito feliz de lançar aqui com vocês hoje essa campanha, a campanha Oportunidades que Protegem, que a gente está realizando, o Unicef, junto com o Ministério Público do Trabalho, com a Agenda Pública e com o Instituto Camará, agradecendo muito a liderança da minha colega Maiara Barbosa, né, que está toda dedicada, com capricho, né, fazendo essa campanha acontecer, e a gente está aqui com os adolescentes também fazendo essa campanha aí para a rua, né, e a gente vai estar agosto e setembro levando essas mensagens por meio de histórias de vida, por meio de fotografias, por meio de vídeos, né, que vão estar nas nossas redes sociais, do Unicef Brasil, do Camará e também da Agenda Pública e do MPT, e também com parceiros como a TV Tribuna, que desde já a gente agradece. A gente espera poder multiplicar e fazer chegar essas mensagens para o máximo de pessoas, né, que cada um se sinta tocado, né, por esse recado, né? Qual é a oportunidade que protege e como é que essas oportunidades estão sendo garantidas, promovidas no município onde eu moro, né? E nada melhor do que lançar essa campanha, né, na rua, né? E como é que a gente faz isso no meio da pandemia? Bem, a gente lançou esse desafio para jovens e adolescentes dos núcleos de cidadania do projeto Crescer com Proteção, e os 8 municípios pensaram, né, como levar esse recado, né, como marcar essa presença e falar de oportunidades que protegem nos seus municípios. É esse vídeo de lançamento da campanha que eu convido vocês para assistirmos agora.
jovens de Mongaguá e também conseguimos mobilizar jovens de outras cidades. Nossa primeira ação, de fato, a gente vai ocupar um lugar que já é ocupado pela juventude e vai garantir e juntar isso com as políticas públicas da cidade, que no caso foi da prefeitura. Eu acho muito importante porque dá bastante visibilidade para os jovens que tem coisas para eles fazerem, tem várias coisas bem legais também para mobilizar, como hoje não só mobilizamos os integrantes do NUCA, como os integrantes do Grêmio Estudantil da escola, como até mesmo convidados que acharam legal de vir e fazer intervenção. Então a importância, não só para São Vicente, mas como para todas as outras cidades da intervenção, é o quê? A visibilidade, o qual ela dá de mais jovens virem participar. Então a gente está aqui, até mesmo o marco que a gente está construindo, né? Para o começo de uma revolução. A gente já está fazendo uma revolução. Hip hop em si traz muita oportunidade para as pessoas, para os jovens que vivem em periferia e querem demonstrar o que sentem, o que vivem e a sua realidade. Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip! Hip! Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip! Hip! Que a gente indo atrás, a gente consegue defender nossos direitos e buscar o que a gente espera, assim. E o NUCA, e com o Crescer com Proteção, a gente pode aprender quais são os nossos direitos, que a gente deve ocupar os espaços que são feitos para o jovem, e assim eu pude saber, tipo, esse é o lugar que eu mereço estar, é meu lugar por direito. E o recado está dado, né, gente? Arte protege, cultura protege, educação protege, música protege, participação protege. E é assim que a gente lança a nossa campanha, muito bem acompanhada aqui pelas nossas convidadas que chegaram. Eu aproveito para fazer a minha audiodescrição, que no embalo eu acabei não fazendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, estou usando uns brincos assim com brilho, um óculos vermelho, estou usando uma camisa branca que tem uns rostos desenhados em azul. O meu fundo aqui é uma janela e alguns quadros.
né? Eu estou aqui nessa noite super bem acompanhada com a Preta Rara, que é rapper, historiadora, turbanista, escritora, nascida em Santos, que vai contar muito para a gente, né, de toda essa trajetória aí de conquistas e oportunidades. Estou aqui com a Helena Grundig, mãe das gêmeas, Rita e Angélica, ela vai contar desse desafio para a gente também, especialista em sustentabilidade socioeconômica e gestora para organizações, políticas públicas e pessoas, mestrando em políticas públicas, atualmente está na coordenação da agenda pública, né, junto com o projeto Crescer com Proteção. Mobilizadora do Crescer com Proteção, a Lídia Stephanie, né, ela participa do NUCA Pedra que Canta, em Itanhaém, é graduanda de design gráfico da Uninter e escritora ativa no Wattpad, né. A Samara Miranda nasceu em São Paulo, é atriz, favelada, mobilizadora social da iniciativa Crescer com Proteção e atua no NUCA Juventude e Movimento, do município de Iguape, e atua em projetos sociais de direitos humanos, meio ambiente, né, totalmente envolvida com arte, acreditando nessa mudança que a gente faz com isso tudo. Vou passar a palavra rapidinho para cada uma de vocês poderem fazer a sua audiodescrição, e aí eu volto com as perguntas para começar a nossa conversa. Podemos começar com a Preta. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Estou muito feliz com esse convite. Praticamente para mim é uma retomada, uma volta aí na minha cidade, através da minha história, né? Eu sou uma mulher preta, eu tô com um colar de búzio bem grande, uma blusa preta, o cabelo crespo bem grande também, e o meu fundo tem umas peneiras de palha. E eu tenho um piercing perto da boca, tenho um piercing no nariz, e tô com um brinco dourado. É isso. Helena? Oi. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradeço muito também pelo convite de estar aqui no encerramento de um dia, de 2 dias, na verdade, né? Tão incríveis, potentes e poderosos que a gente teve. Bom, eu sou uma mulher branca, estou com um brinco vermelho para lilás grande e meu cabelo é castanho claro, tamanho médio. Estou com uma blusa sem manga da cor azul escuro. Atrás de mim tem uma parede branca e uma parede verde com prateleiras e com pequenos objetos. Oi, boa noite, é um prazer estar participando disso tudo com vocês. Eu sou uma garota negra, eu tô com um lenço amarelo, meio verde no cabelo, tô com uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca com vários papéis que representam a história do Camará e os jovens. Quem falou foi a Lídia. Passar a palavra para a Samara agora. Oi, gente, boa noite, meu nome é Samara, sou aqui de Iguape, e agora eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tô com uma camiseta branca, tô usando uns brinco e colares dourado, e tô com um coque de tranças. E eu tô numa sala, e ela tem umas prateleiras com bastante livros. E é isso. Maravilha. Gente, isso daqui está parecendo... quando a minha filha Maria Rosa, que tem 6 anos, ela vai jantar, ela pega assim no prato e ela separa o que ela mais gosta para o final, né? Então, a melhor parte desse seminário ficou agora para o final, né? Assim, a gente vai poder conversar sobre as oportunidades que protegem, né? Gostaria de perguntar para a Preta, né? Para a Preta Rara, como é que soa isso para você, né? Oportunidades que protegem, né? Certamente as meninas negras, desde a infância, enfrentam muitas violações, enfrentam racismo, discriminação, e, ao mesmo tempo, precisam encontrar oportunidades, né? Oportunidades que protegem, oportunidades que impulsionam, né? Você consegue identificar, Preta, assim, o que foi essencial na tua infância, na tua adolescência, como uma oportunidade que te ajudou a se achar, a se desenvolver e a viver mais plenamente os seus direitos?
Sim. Bom, oportunidades que protegem, né? Quando eu li, assim, essa frase aqui na nossa conversa, eu logo lembrei da minha infância na cidade de Santos, né? Eu fui nascida e criada na cidade de Santos, litoral de São Paulo, de uma família totalmente preta, mãe empregada doméstica, meu pai carteiro, eu a filha mais velha de uma família de 3 meninas, né? Hoje nós somos 3 meninas e um menino, que tem o Luquinha de 14 anos, mas na época eram 3 meninas, e eu a filha mais velha, né? E aí, quando veio essa questão de, né, eu ler oportunidades que protegem, eu lembrei logo da presença massiva dos meus pais, assim, muito atento em querer mostrar a tal da representatividade que a gente sabe que existe nome hoje em dia, né? Eu costumo dizer que as pessoas pretas, na maioria das vezes, elas vão tendo atitudes e ações praticamente de autodefesa, que nem sabe qual é o nome daquilo, né? Então, eu lembro que quando eu sofria racismo na escola, a minha mãe chegava em casa chorando, minha mãe pegava o que ela tinha de acesso, uma mulher analfabeta que queria mostrar para a filha que ela era bonita, assim, que não era errado ter a cor que ela tinha, né? A cor que eu tenho. E aí, o que minha mãe fazia? Ela ia lá na coleção de discos do meu pai, pegava um disco da Alcione, que ela estava bem bonitona, assim, igual a Lídia, de turbante, toda taca, as unhas grandes, e falava, olha, essa mulher passou pela mesma coisa que você passou, e você pode ser igual essa mulher, ela está aqui, ó, cantando, ela está aqui, bonita, olha a cor dela, olha a unha dela. Então, no qual hoje a gente entende com o nome de representatividade, né? Então, eu tive muita sorte de ter pai, mãe e uma família muito presente nessa questão, e que me possibilitou a ver possibilidades, assim no gerúndio mesmo, porque eu amo gerúndio, gente, me possibilitou a ver possibilidades de acessar coisas no qual eu achava que não era possível. Então, foi através da cultura. Meu pai já era colecionador de discos, né? Então, a música sempre foi muito presente na nossa vida. Então, eu costumo dizer que os nossos livros em casa eram os discos de meu pai ouvir, Fundos de Quintal, que falava da quebrada, Jovelina Pérola Negra, que falava dessa questão da relação de amor, que o amor também é negado para as pessoas pretas. E aí, a minha família, ela vem para quebrar vários estereótipos que essa sociedade racista colocam para as famílias pretas, né? Os nossos pais, os homens da minha família são pais mega presentes, né? Todos os pais são presentes. Eu lembro de que algumas amigas na época da infância achavam estranho chegar na minha casa e meu pai tá lavando louça, meu pai tá cuidando da gente, minha mãe tá assistindo TV, assistindo novela. Isso era muito comum. Isso era comum na nossa família, porque os homens eram presentes. Então, quando eu vejo esse título de oportunidades que protegem, eu lembro logo do hip hop, eu lembro logo do acesso que eu tive à cultura, né? Porque assim, né, galera, aonde o Estado não entra, pessoas que estão aí executando a sua arte entra. Né? Então, eu tive muita sorte. Onde o Estado não entrou, o hip hop entrou. E isso me deu embasamento para ser quem eu sou hoje. Então, graças ao movimento hip-hop que eu virei escritora, graças ao movimento hip-hop que eu me aceitei enquanto mulher preta e gorda, vendo outras artistas pretas, mulheres, gordas também, né, como a Nega Giza. Então, o hip-hop me protegeu de várias ciladas da vida, me tirou também do caminho que já estava predestinado, né, para quem é jovem, preto, de periferia. Praticamente há um caminho aí já predestinado, e aí o Estado não entrava, o Estado não incentivava, não existiam políticas públicas efetivas lá na minha região, aí em Santos e tal, mas eu sou muito grata a pessoas que já estavam inseridas no movimento hip-hop que me apresentou essa arte, esse movimento que é cultura, é política e tudo mais. Quando você começou o trabalho, né? Se você se descobriu artista com a música, quando você se descobriu qual era o caminho profissional que você queria ter, nesse momento, quais foram as oportunidades que fizeram diferença, né? Que tipo de oportunidades você acha que jovens negros, jovens da periferia precisam ter para descobrir o seu caminho profissional?
Primeiramente, a gente precisa ter a tranquilidade de poder ir e vir. Já começa por aí, né? Que nós vivemos num país onde a cada 23 minutos um George Floyd é assassinado. E aí eu falo George Floyd para as pessoas entenderem a gravidade da questão, né? Já que a gente fica falando que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, as pessoas não entendem. E aí, como teve a repercussão com o George Floyd, acho que assim as pessoas conseguem entender mais. Então, primeiramente, nós temos que ter a garantia e a tranquilidade de ir e vir. Porque um jovem na rua correndo, ele é suspeito, ele é bandido, ele está fugindo da polícia, né? A gente não tem nem direito a acesso a estar nos lugares tranquilamente. E aí, depois disso, trazendo essa questão da segurança pública para essas pessoas pretas, para esses jovens e para essas crianças pretas, também tem que ter a tranquilidade de poder ter o conhecimento, né? De poder ter iniciativas públicas de cultura, de lazer. Porque o que acontece, na maioria das vezes, as crianças e os jovens, eles estão tendo que ser inseridos no mercado de trabalho muito cedo, que na realidade nem deveria, né? Porque não é o momento para se trabalhar, né? Tem aí essa questão do trabalho na infância, né? E aí, porque falta essa questão de oportunidade de investimento na cultura e no lazer. E aí a gente tem que entender que isso também é um direito nosso, é um direito da criança, é um direito dos jovens. Por exemplo, eu, através de um movimento cultural, que é a cultura hip-hop, eu descobri profissões inúmeras que hoje eu tenho. Né? Então, eu indo escrever um rap, eu queria pesquisar mais sobre a cultura afro-brasileira, o que falavam na escola eu não entendia, não aceitava. Eu falava, gente, peraí, a minha avó, se pisa no pé dela, ela faz um chabu. A minha mãe, se tem alguma coisa, ela vai questionar como que a professora fala que os negros vieram para cá para ser escravizados. Tipo, eles não se revoltaram, não é possível. Então, eu não acreditava nessa história. E aí, quando eu comecei a cantar rap, eu fui atrás dessa pesquisa, de pesquisar, entender e escrever, que foi a letra mais histórica, assim, a letra com mais conteúdo, embasamento histórico, que é a falsa abolição. E aí, através de escrever essa música, me despertou interesse na pesquisa. Que aí, conversando com meu pai, eu falei, pai, eu queria... não sei, trabalhar em alguma coisa que fica pesquisando a história e tal. E aí ele falou, olha, você pode ser historiadora, entendeu? Então, através de uma letra de rap que eu escrevi, que me levou a ser historiadora, que me levou a ser professora de história, no qual que é uma das profissões que eu tenho hoje. Então, olha como é importante, de extrema importância, a inserção e apresentar caminhos novos, apresentar possibilidades de futuro, né? Porque eu acho que também essa questão da oportunidades que protegem é também possibilidade de futuro, possibilidade de novas narrativas e quebrar essa questão dos estereótipos já predestinado para jovens, pretos, indígenas e carentes. Maravilha. Lídia, como é que você completa essa lista que a Preta começou, né? Das oportunidades que você sonha ver acontecer assim na vida dos seus amigos, dos seus vizinhos, da sua família, né? Assim, quais são as oportunidades que você acha que protegem, né? A gente já falou aqui o direito de ir e vir, né? O direito de conhecer uma outra história, né? O direito à cultura. Como é que você completa essa lista? Então, né? Para mim, oportunidades que protegem são as oportunidades que são garantidas, né? Porque, como a Preta falou, nós, jovens negros, de pele escura, né? Que falam pele escura para não falar negra e tal, a gente já tem um destino, uma vida predestinada. A gente sempre tem que sonhar baixo, a gente não pode sonhar muito alto, porque a gente tem uma cor mais escura. Para mim, uma oportunidade que protege é aquela oportunidade que é garantida de verdade, sabe? O meu sonho mesmo, tipo, é ver essas oportunidades aparecendo no meu bairro, aparecendo em Itanhaém, aparecendo em São Vicente, aparecendo em todos os lugares. Porque, querendo ou não, o governo não ajuda a gente, ele só atrapalha. Então, as oportunidades que aparecem na nossa vida, elas são poucas. Poxa,
de verdade mesmo, a oportunidade que apareceu na minha vida, que, tipo assim, me deixa muito feliz, é eu crescer com proteção. É o que eu tô fazendo aqui agora. Essa oportunidade apareceu para mim e eu tô aqui agora falando com a Preta Rara, tô falando com vocês, e isso me alegra muito. E eu quero que todas as crianças do meu bairro que estão jogando bola, estão pensando, já tô vendo criança fumando isso, fumando aquilo, seguindo um caminho errado, eu quero que todas elas tenham a oportunidade que eu tive de se expressar melhor, de fazer o que quer, de brincar, ter o direito de tudo, sabe? Que nunca mais eu olho assim para a rua e vejo um monte de criança largada no chão, sabe? Que eu quero ver criança correndo, cantando, sendo assim, mano, mostrando seu talento, mostrando a sua capacidade, entendeu? Com todo o coração. Para mim, a oportunidade que protege é isso, é ver uma criança preta, pobre, crescendo, sem ter que passar pelo fundo do poço, que nem a minha mãe passou, a minha avó passou, entendeu? Então, assim, a minha mãe faleceu e, para mim, eu tenho ela como uma guerreira, batalhadora dentro de mim, que vai correr para buscar mais oportunidade, como crescer com proteção, camará e tudo isso para as mais crianças do Brasil inteiro. Você falou dessa oportunidade de participar, né? De participar de um projeto, de participar de um núcleo com outros adolescentes, outros jovens. Queria que você falasse um pouco mais dessa experiência, né? Por que participar, esse direito à participação? Por que você sente que ele pode fazer diferença na tua vida e na vida de outros jovens? Esse direito de participar é que pode existir outras oportunidades como o CCP, outros projetos, mas essas oportunidades muitas vezes não chegam a gente que é a minoria, né? A gente que não vive no centro da cidade. E é por isso que a gente acaba seguindo, infelizmente, o caminho que a gente não merecia seguir. Então, esse sentido de todos os jovens participar é o sentido de se expressar e viver uma vida melhor. Por exemplo, eu tive a oportunidade, né, de participar do CCP. Todos os núcleos do CCP de cada cidade tem um NUCA, e é isso que a gente quer fazer. A gente quer crescer com isso em todas as cidades da Baixada Santista do Vale, para as crianças da nossa cidade, os jovens, poder participar e ocupar os nossos direitos. Ocupar os direitos da nossa cidade, correr atrás do que a gente quer e fazer isso, sabe? Criar mais áreas culturais, como teve as intervenções, ocupar a pista de skate e pintar, deixar os meninos ali pintando, reformando tudo junto ali no conjunto, mesmo numa coletividade, para nossa área ser ocupada, porque ali é para a gente ocupar, a gente que vai ocupar, entendeu? Então é isso, é essa oportunidade que eu quero que chegue para todos, de Itaém, de Mongaguá, de São Vicente, Iguape, tudo, porque eles merecem, a gente merece. A Lídia falou de NUCA, gente, para quem não sabe, é um núcleo de cidadania adolescente, né? São núcleos que reúnem adolescentes e jovens que pensam iniciativas para a sua cidade, né? Esses NUCAs estão acontecendo aí nos 8 municípios do CCP. CCP é o Crescer com Proteção, para quem é íntimo aí do projeto, já ganhou o apelido CCP. Vou falar com a Samara, que também é do CCP e também é do NUCA, né, Samara? Assim, como é que você reconhece na tua história, né, qual foi uma oportunidade que fez diferença, né? Alguma coisa, uma oportunidade que você teve na sua história, ou alguma amiga sua, que você reconhece, olha, essa é uma chavinha, e quando a gente vira, abre uma porta, né? Que oportunidade que você poderia dar um exemplo para a gente? Para mim, a oportunidade que eu tive é a oportunidade que todos deveriam ter, né? Que, na verdade, é uma, assim, que, por tese, tem, mas ela não é garantida, que são as políticas públicas, projetos como o CCP, e o CCP, para mim, realmente foi esse mecanismo de defesa que me ensinou a acessar os meus próprios direitos, que me ensinou a dar nome, sabe, para essas violências. Então, isso foi o mais importante, porque eu não tinha acesso a isso. Essas informações chegam de forma, assim, ou muito errada para a gente, ou às vezes nem chega. Então, é muito óbvio que a gente está falando aqui até hoje, né? Tipo, queremos nossos direitos. Eles existem, mas eles não funcionam, sabe? Então, é isso que eu quero. Igual ele falou, que eles sejam garantidos.
eu quero que isso chegue para mim da mesma forma que chegam para outras pessoas. Eles estão aí, mas chegam de forma diferente. E por que eles chegam de forma diferente? Porque tem essa desigualdade. Então, para mim, é assim, tendo local para mim falar, local como esse, que eu, jovem, posso estar falando, colocando minha voz aqui, tendo esse protagonismo. Porque em muitos lugares, os adultos falam por nós. As pessoas costumam ter essa, né, uma coisinha assim, de achar que eles entendem mais a juventude do que o próprio jovem. E sempre estão querendo tirar o nosso local de fala. E não, a gente quer falar. Não quer estar outras pessoas falando por nós, porque a gente sabe do que a gente vive. Então, é nesses locais que eu quero estar, ocupando espaços, que a gente tenha esses e que sejam espaços bons, porque muitos desses espaços acontecem violência contra nós mesmos. Então, criar novos espaços, que a gente esteja mesmo ali, aprender sobre educação popular, porque quando eu entrei no CCP, alguma das violências eu nem sabia identificar o que elas eram. Então, dar nome para elas, ter esse ensino de qualidade, já faz toda a diferença. E por tese, a gente tem ele. Mas a gente sabe que a gente não tem. Eles deveriam ser garantidos, mas por que ele não é garantido? Então, é muito mais profundo toda essa história, mas é isso que eu quero para mim, para os meus. Eu quero ver o meu primo pequenininho crescendo e tendo a mesma oportunidade, sabendo do que ele é capaz e do que ele tem direito. Porque a gente tem direito, não é presente, não é caridade, não. A gente tem, a gente quer fazer. Então, a gente quer esses espaços. Então, para mim, o CCP foi esse lugar que me protegeu e principalmente a minha família. Porque a minha família, zelando pelo bem-estar, principalmente a minha avó, me ajudou a crescer com essa proteção. Mas eu sei que ela não foi, de fato, efetiva para mim. E para os outros também, né? E como é que você vê esse caminho de conquistar a oportunidade, Samara? Como é que você acha que a gente consegue dar esse passo? Mais do que um passo, né? Como é que a gente conseguiria dar um salto, né? Da onde vem essa conquista de oportunidades? Quem é que você acha que tem uma responsabilidade em garantir mais oportunidades, principalmente para quem tem ficado de fora, né? Primeiramente que, assim, não vai ser do nada, ela tem que ser por processos, não por saltos, porque senão fica algo mal feito. Então, assim, não são uma pessoa, são várias pessoas, o Estado, os municípios, os articuladores, os prefeitos, isso está além da nossa capacidade, a gente quer fazer, mas tem pessoas que não apoiam, tem pessoas que falam, pô, que legal, o pessoal apresentando um seminário, a gente precisa de alguém que apoie essa continuidade. Então, assim, depende de muitos fatores. E é nisso que eu acredito, sabe? Com as pessoas criando esses espaços, dando protagonismo para o jovem, dando espaço para a gente falar. Porque é sempre as pessoas adultas, pessoas brancas, pessoas que têm dinheiro, que estão lá falando. Mas elas estão falando do quê, se elas não viveram aquilo? Só a gente pode falar o que a gente passou. Então, é nesse espaço que eu quero estar, num espaço de protagonismo, que eu use a minha voz. Porque ela também tem poder, ela também tem sabedoria. Então, é nesse espaço que eu estou e eu quero ser reconhecida como tal. Então, é nisso que eu acredito, nesse processo. Vou aproveitar e fazer o gancho para a pergunta para a Helena, né, Helena? Assim, são várias responsabilidades, né, nessa promoção de oportunidades, né? Então, esse protagonismo de cada um de nós, mas um papel muito bem colocado para o poder público, a sociedade civil também vai ter o seu papel, a gente vai ter as empresas tendo o seu papel. Queria que você falasse um pouquinho das políticas públicas, né? Como é que a gente pode ter iniciativas, né, pontuais, mas, na verdade, o que a gente precisa são de políticas públicas, como a Samara falou, com não só de saltos de vez em quando, mas uma política pública permanente, né, que promova oportunidades, né? Como é que você pode falar um pouquinho sobre isso, Helena? Como é que a gente conquista políticas públicas que garantam oportunidades que protejam? Obrigada, Ima, pela pergunta, e eu queria até pegar o gancho do que foi falado até agora e começar por isso, que é a participação. Né? O poder público, ele precisa entender que ele precisa da participação de todo mundo, porque ele é público. Ele não é um ente à parte, algo que tem que estar isolado do resto. Ele é o público porque ele pensa na coletividade, ele tem que agir pela coletividade. E você precisa olhar o poder público, que ele tenha um processo de participação, não apenas só para ouvir,
mas que a tomada de decisão ela seja feita, coproduzida, as soluções sejam coproduzidas com quem de fato está sendo beneficiado por aquilo, né? Então, para os gestores públicos que ficam se perguntando por onde eu começo, né? O que isso significa na prática? A gente fala muito de como que a gente consegue fortalecer a gestão pública, os gestores, ter essas capacidades de implementar políticas públicas, que elas sejam de fato efetivas, que elas sejam de fato para a proteção, para a promoção e para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Primeiro, muitas pessoas falam, né, a gente precisa de um ambiente regulatório, a gente precisa de legislação, a gente precisa disso, precisa daquilo, mas essa legislação, ela por si só não basta, ela é importante. Ela traz legitimidade, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma mudança, né, da água para o vinho, uma ruptura no nosso processo para melhorar as políticas públicas de proteção das crianças, dos direitos da criança e do adolescente, mas ela por si só não basta. O poder público ele precisa garantir financiamento, ele precisa garantir uma governança onde a gente consiga ter o espaço, a participação dos jovens, olhando para o hoje e olhando para o amanhã. Porque também não basta dizer, o jovem ele não está preparado, como a gente já escutou muitas vezes. O jovem é só para o futuro. Não, o jovem é para o hoje. Ele precisa ser escutado e tomar decisão junto com o poder público hoje, né? Olhando, então, para as políticas públicas, é importantíssimo, então, além dessa garantia de participação, essa construção de capacidade. A gente precisa fortalecer que tenham pessoas dentro dos governos, sejam elas municipais, seja do Estado, seja da União, mas pessoas que sejam capazes de fazer primeiro para o acolhimento para uma criança ou para um adolescente que esteja sendo vítima de algum tipo de violência e que tenha capacidade de promover políticas públicas para que oferte essas oportunidades, seja pela Secretaria da Cultura, como a gente já falou aqui, seja pela Secretaria do Trabalho, onde a gente consiga garantir que o jovem consiga o seu primeiro emprego, a sua renda, porque muitas dessas desigualdades que nós enfrentamos hoje, que se aprofundaram enormemente com a pandemia, são dificuldades pela geração de renda. A gente vê famílias e famílias que vêm de trabalhos informais, que tiveram que se colocar em situações para gerar renda, para não ter a insegurança alimentar. Então, assim, como que a gente consegue promover políticas públicas de proteção social, mas que ela fortaleça, então, essa proteção aos direitos da criança e do adolescente? Então, o poder público ele precisa baixar a guarda, como eu diria, né, trazer as pessoas para próximo e criar leis de fato que sejam efetivas. Né? E o grande desafio que você trouxe muito bem, esse desafio da continuidade. A gente fala e fala muitas vezes que as políticas elas precisam ser estruturantes, elas precisam ser estruturadas, elas precisam ser permanecidas, independentemente da gestão. Então, a gente precisa, inclusive, nesse processo de educação formal, nós precisamos entender cada vez mais, e o exemplo está vindo dos jovens que a gente está assistindo aqui, da própria Preta Rara, como a gente precisa ter a nossa cidadania plena sendo exercida com direito. E isso começa com o voto, né? Nós estamos num ambiente democrático em que a nossa cidadania não se restringe ao voto, mas ela tem um papel fundamental. Então, no momento do ano que vem, que é a nossa próxima eleição aqui no Brasil, em que a gente tiver que escolher os nossos candidatos, que a gente escolha os candidatos que efetivamente estão construindo políticas públicas que permaneçam, e não apenas no seu mandato, naqueles 2 anos, para depois se candidatar a outro cargo e tem esse interesse privado, né? As políticas públicas, elas estão passando por transformações, sabemos que tem lideranças importantíssimas, seja no governo dos municípios, do Estado, e do federal, mas existem lideranças em que elas têm olhado para isso, elas têm lutado para ocupar um espaço que lhe é de direito. A gente fala aqui, por exemplo, sobre a representatividade de mulher e a representatividade de pessoa negra, e quando você olha para um Congresso Nacional, você vê a participação, representatividade muito pequena. Sendo que a gente vem de um país onde mais de 50% das pessoas são negras, onde mais de 50% das pessoas são mulheres.
porque nós estamos dando continuidade a esse processo democrático que não está com essa representatividade. E ela influencia diretamente nas políticas públicas, né? Então, a gente vem de um esforço dentro da iniciativa Crescer com Proteção, olhando para essa questão da representatividade, mas também para o fortalecimento dos gestores públicos que hoje estão atuando ali na linha de frente da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente começa com entender com dados, com evidências, que são super importantes para que a gente possa entender qual cenário nós estamos falando do município, né? Um município que é a porta de entrada para praticamente todas as políticas públicas, é onde o cidadão vai buscar, vai bater na porta para tentar arranjar emprego, para conseguir uma assistência social, para participar de um projeto de cultura. Então, como que a gente fortalece os municípios que passam por desafios também, principalmente municípios pequenos e de médio porte, são municípios que eles carecem de pessoas suficientes para poder implementar as políticas públicas, têm dificuldade de financiar, de ter orçamento público que dê conta de responder às necessidades da sua população. Então, como a gente consegue orquestrar tudo isso para fortalecer as políticas públicas de proteção dos direitos da criança e adolescente? Então, um pouco nesse caminho, olhando para esse diagnóstico, olhando para os dados, priorizando e construindo através de cooperação, através de modelos de governança, trazendo pessoas técnicas que possam ajudar os municípios a se fortalecerem. Porque as políticas públicas, de novo, elas são públicas, elas são de todos. Ela não é do gestor que está lá, ela é minha também, ela é de uma organização social, ela é da iniciativa privada, então ela tem que atender a todos, mas considerando todas as desigualdades que nós temos, para que ninguém, de fato, fique para trás, nenhuma criança, principalmente. Helena, muito bom te ouvir sobre políticas públicas, mas agora eu queria tratar com você sobre oportunidades que protegem de um outro ângulo, né? Assim, não resisti a fazer essa pergunta, já que a gente está no mês do aleitamento materno, né? Você, como mãe de gêmeas, estava contando para a gente que amamentou exclusivamente as 2 crianças, né? Porque aleitamento materno também é uma oportunidade que protege, né? Então, se a gente for olhar como os direitos estão interligados, né? E como cuidar da saúde, ter uma família presente, ter um pai ativo, né, como a Preta falou, ter uma avó ali presente, ter uma escola, ter o hip hop, ter o camará, ter a agenda pública, tudo isso protege, e o aleitamento materno também protege, né? Queria que você desse esse depoimento para a gente, Helena. Ainda mais no agosto dourado, né? Bom, que é o mês do aleitamento materno. Bom, eu venho, obviamente, de um sistema de privilégios. Eu sou mulher branca, dentro do padrão de beleza que é imposta, sou de classe média, estudei em escola particular, enfim, eu tive todo o ecossistema de, infelizmente, ser um privilégio e não um direito de todos. E ainda assim eu tive um desafio enorme, né? Como você falou, tenho 2 gêmeas, a Rita e a Angélica, de 3 anos e meio, e que elas, quando nasceram, eu ouvi muito falando de que eu não seria capaz, fisiologicamente falando, de amamentar, porque eu não produziria leite suficiente para isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu falei assim, ora, se a vida, se a natureza me fez capaz de gerar 2 crianças dentro de mim, ela não seria capaz de me impedir de alimentá-las, né? E muitas pessoas também questionaram, né? A gente tem uma importantíssima rede de apoio. Infelizmente, a maior parte das pessoas, especialmente dos jovens negros, não tem a presença paterna, então são mães criando sozinhas. É importante falar isso, inclusive, em agosto, mês do Dia dos Pais, né? E que a mãe sozinha, né, no meu caso, não foi o meu caso, eu tenho a divisão de trabalhos com o meu marido, com o meu companheiro, tanto que eu falo, ele não é um pai presente, ele é pai, porque se não é pai presente, não é pai que divide as tarefas, ele não ajuda. Então, eu tive essa força, vamos dizer assim, essa força de vontade, uma rede de apoio, que é um privilégio hoje em dia, e eu falei, não, eu vou amamentar. E aí eu amamentei exclusivamente as gêmeas por 6 meses, e fui até quase 3 anos dando leite para elas, até o momento que elas decidiram parar. Eu acho que eu mais sofri do que elas, porque elas disseram para mim, mamãe, não quero mais. E eu falei, poxa, mas eu nem tirei a última foto, não tive nem tempo de me despedir.
E isso sim, Imaculada, é uma política pública, sim, porque a gente, como mulher, especialmente quando vem de uma classe social que traz bastante desafios, né, com bastante desigualdade e vulnerabilidade, existe a pressão de voltar para o trabalho porque você não tem os seus direitos trabalhistas garantidos, existe essa dificuldade, das vezes, da política pública de saúde de ofertar uma qualidade de orientação, né? Às vezes a gente tem direito a consultor materno, isso e aquilo, mas quem disse que isso chega lá para todo mundo? E deveria chegar, né? Você deveria ter capacidade, deveria conseguir parir do jeito que você quer, conseguir amamentar do jeito que você gostaria, ter as orientações corretas, e isso também é política pública. Então não basta que eu consiga e não basta que a gente coloque também uma campanha de comunicação. O poder público, ele precisa chegar à Secretaria de Saúde, enfim, precisa chegar nesses lugares para que promova e dê condição de que todos nós possamos amamentar e dar o aleitamento materno. A gente quer política pública, mas muitas vezes tem essa nossa história de ficar teimando, resistindo, né? De enfrentar para conseguir essas oportunidades e até isso virar política pública garantida para todos. Então, nesse espírito, né, de teimosia, de resistência, de querer aprender e apoiar umas às outras, queria abrir aqui essa roda para vocês se perguntarem, né? Ficou com vontade de perguntar alguma coisa para alguém, Preta? Oi, sim. Nossa, muitas coisas, né? Fiquei pensando aqui da Lídia e da Samara, né? Quais as oportunidades ajudariam ainda mais os jovens ficarem protegidos de toda a violência, vários tipos de violência, né? O que elas acham aí referente à quebrada delas, onde elas moram, quais são as oportunidades mais específicas, assim, dessa região? Quem pega? Podemos dividir essa bola. Começa a Lídia, Sim. Depois Samara. Bem, as oportunidades que protegem os jovens de periferia, jovens da minha quebrada, da quebrada da Samara, da quebrada dos jovens periféricos mesmo, são oportunidades que que seguem os direitos deles, né? Por exemplo, um jovem que não tem uma educação boa, não tem uma infraestrutura de família boa, não tem os seus direitos zelados, ele não vai ter realmente uma oportunidade que consiga colocar na cabeça dele que ele tem muito o que fazer ainda e que ele tem que ter o direito, o acesso de poder, ter uma vida boa. Então, para a oportunidade chegar para o jovem, primeiro ele tem que saber que ele tem a oportunidade, que ele tem direitos, só que eles não são garantidos. E é isso, a gente não aprende em escolas, muitas vezes, nossos pais também não sabem disso, ou eles, sofridos muitos, né, eles não preferem fazer aquilo que eu falei, baixar a bola, falar para não sonhar muito alto. Então, para um jovem de uma periferia ter a oportunidade e também ter o acesso, creio eu que ele deveria ser ensinado, que muitas vezes não é, que ele tem esses direitos, só que eles não são garantidos. Então, para isso também, ele precisa o quê? Participar das políticas públicas. Só que como as políticas públicas não chegam até nós temos que ir até elas. E muitas vezes isso não é dado para a gente, só com uma oportunidade. A oportunidade que eu e essa teve, mas que muitas pessoas não teram e ainda não têm. Então, a gente quer isso. Para chegar a oportunidade para a favela que não chega, então a gente tem que ter uma coletividade de todos os lugares, não só a Baixada, todos os lugares do Brasil mesmo, a coletividade dos jovens mesmo, com as vozes deles, porque eles têm a palavra, eles têm a vivência, eu tenho a palavra, eu tenho a minha vivência. Pegar isso e, como forma de arma, juntar para falar, você tem direitos, você tem voz, vamos quebrar tudo, vamos fazer bagunça, para ir atrás, de ter essa oportunidade e de ter os nossos direitos garantidos. Quer completar, Samara? Sim, né, gente? Se tem oportunidade para falar, a gente vai aproveitar, porque a gente sabe que a gente não tem sempre essas oportunidades. Então, assim, o protagonismo do jovem tem que estar sempre ativo.
E eu acho que a representatividade, assim, é essencial, porque se eu não ver o dos meus na TV, aqui 3 mulheres pretas representando, contando sobre sua história, é inspirador. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas para me espelhar, como a Preta Rara, uma artista incrível, eu fico, é esse tipo de mulher que eu quero ser no futuro. Então, assim, é isso que a gente quer ver os dos nossos ocupando esses lugares, em cargos altos que só pessoas brancas ocupam. É isso que eu quero, sabe? E principalmente que isso chegue lá na minha favela, que tem muitas pessoas igual a gente, só que elas não são vistas. Existe esse apagamento histórico da nossa quebrada. E eu quero que isso chegue até lá. Porque ele chega. Mas qual maneira que ele chega? E é como, assim, eu ali também somos artistas, a gente acha que como a arte chega de uma forma que essa gestão não chega. Então, o funk, o hip hop, ali também pode falar dessa conexão que a gente tem com o funk, que muitas pessoas marginalizam ele, falam, o funk é ruim, isso e aquilo. Mas, gente, não é só do funk, das partes ruins, né, que as pessoas falam, que é o funk, tem muita coisa. O hip hop também, esse estereótipo de que funk e o rap é coisa de preto, de malandro, não é, gente. O funk e o rap ajudam a acessar lugares que as políticas públicas muitas vezes não conseguem acessar. O funk consciente, os MC falando que a gente favelado tem, que a gente pode, que a gente vai fazer isso e aquilo, a gente sente o quê? Um coração cheio de esperança que a gente tá lá, vendo nossos coleguinhas tudo trajadão lá, pá, na televisão. Isso é inspirador, é isso que a gente quer se ver. Esse seminário, 3 pessoas aqui, gente, já é uma oportunidade incrível. Então, é essas coisas, sabe, que eu quero e que dão essa oportunidade de estar presente e de fazer ser legal pra gente. A gente quer ser visto, a gente cansou de ser apagado. A gente não quer ver outras pessoas falando por nós. Nós temos nossas vozes e elas são potentes. E é isso que eu quero, que a nossa voz seja uma ferramenta de potência, de enfrentamento e de prevenção contra todas essas formas de violências que a gente sofre desde que nasceu, porque não passou a ser sofrido quando a gente fica adulto, adolescente, a gente só não entende. Então, por isso também que eu reforço que a educação popular é tudo para a gente entender até o que a gente passa. Para a arte, por exemplo, crescer lá na tua quebrada, na tua comunidade, né? O que você gostaria que acontecesse? O que podia acontecer lá? Qual investimento, qual política que ajudaria isso a acontecer? Essa marginalização, ela atrapalha muito, né? Porque as pessoas não querem ir na favela. As pessoas, o que eu vou fazer numa favela? As pessoas não querem ir nesse lugar, porque eles gostam de diminuir a gente. Então, é muito difícil que as pessoas olhem para a gente e pensem nessa oportunidade. Essa pergunta até me pegou de surpresa, porque as pessoas não costumam nem pensar nessa possibilidade. Então, se chegasse, eu queria como? Que não agredissem os meus, que chegassem de forma pacificamente, não chegassem dando tiro, gritando, batendo, que a gente sabe que é isso que acontece, diminuindo a nossa dor. Porque é isso que as pessoas fazem. Vamos ser todos iguais, mas os direitos não vêm de forma igualitária. Então é isso que eu queria, mais políticas públicas, um ensino de melhor qualidade, que meus primos, minha irmã entendam o que eles passam. É isso que eu quero, sabe? Principalmente um lugar de paz, que as pessoas entendam que ali é um lugar como todo outro. Não é porque tem pessoas que são apagadas historicamente que elas são menores. Não, gente, a gente ainda é uma população muito grande, muito forte. A gente quer ser valorizado e ter a nossa voz valorizada. Então, assim, primeiramente a gente quer ser enxergado para depois pensar nessa divulgação, de como vamos entrar e nessas coisas. Certo. Imaculada, eu tenho uma pergunta para a Helena. Não sei se pode fazer agora. Pode, eu ia dar a bola para a Samara, para se ela queria perguntar para alguém, mas, Samara, vai pensando a tua pergunta enquanto a Preta faz uma para a Helena. Sim. Então, Helena, nós estamos vivendo esse momento grande de retrocesso político, histórico e tantas coisas, né? A partir do momento que a gente vai dormindo e vai perdendo coisas que a gente demorou pra caramba para conseguir, perdendo direitos, né? Diversos direitos, ministérios que existiam deixaram de existir. Então, a gente está vivendo essa grande ladeira de retrocesso. Mas eu sou uma pessoa que utilizo muito a frase do Racionais MC, que é
quando fala no trecho da música que até no lixão nascem flores, né? Então, eu sou uma pessoa que tem uma esperança gigantesca, assim, que isso me motiva a dar continuidade na resistência, né? Não só a esperança, mas como a história dos meus ancestrais também, né? Que vieram para cá, não era nem para a gente estar aqui, na realidade, né? Não era nem para as pessoas pretas existirem nesse espaço, mas estamos aqui e resistindo aí há mais de 500 anos, né? E menos de 200 anos que a falsa abolição foi conclusa, a gente ainda não é libertos de fato. Então, assim, com todo esse retrocesso político desse atual despresidente do Brasil, eu queria saber de você quais foram, se tem, né, se houveram algum avanço com relação às oportunidades para as crianças e para os adolescentes. Queria saber como que estão, em que pé está essa questão das políticas públicas, né? Se nisso também houveram retrocessos, alguns eu já sei, mas eu queria saber se houve pelo menos um avanço nesse momento desse presidente do Brasil. Obrigada, Preta Rara. É o complexo, mas eu também sou do mesmo time de não perder a esperança. Eu acho que é no dia a dia, é ali na rotina que a gente consegue fazer os nossos avanços, né? Eu posso citar alguns exemplos práticos para poder fortalecer essa sua esperança, que é o que me alimenta todos os dias também. Tem diversas leis que são colocadas no ambiente federal, né? E os estados e os municípios, eles precisam, o que a gente chama de regulamentar. Ou seja, elas pegam a lei e veem como é que eu vou fazer agora no meu quadrado, como é que eu, como estado, ou eu, como município, preciso fazer isso, né? E aí a gente vê, são mais de 5.000 cidades, uma diversidade de cidades, de gestores públicos que, de fato, querem dar continuidade a isso, que querem continuar fortalecendo, independentemente da decisão de outros líderes, né, de outros gestores públicos. Então, olhando para a cidade hoje, que eu acho que é um primeiro olhar que seria importante para a gente alimentar essa nossa esperança. Tem muitos gestores públicos dos estados, mas eu vou falar hoje dos municípios, que estão todos os dias fortalecendo e lutando para que não só haja um retrocesso, mas, na verdade, que avance. Dentro da iniciativa Crescer com Proteção, por exemplo, que é a iniciativa que a gente que idealizou esse seminário que a gente apoia, a gente tem 8 municípios, e ainda que tenha tido 1 ano apenas de iniciativa, que a gente está com esse projeto que começou no segundo semestre do ano passado, a gente teve alguns avanços, eu vou te dizer para você guardar ele, que ainda mais que é da sua região. Então, por exemplo, no município de Cananéia, foi aprovada a primeira lei municipal da primeira infância, com a ideia de criar o comitê para fortalecer essa primeira infância, que é um tema que você já viu que é particularmente caro para mim, mas é uma lei, como eu falei, a lei só não basta, mas está tendo uma mobilização para que existam iniciativas estruturantes, de fato, para proteger a primeira infância. No caso de São Vicente, foi o primeiro município que reconheceu o NUCA, o Núcleo de Cidadania de Adolescentes, como um coletivo autônomo de adolescentes e jovens que vão integrar o Comitê de Participação dos Adolescentes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente tem uma série de organizações e espaços de proteção, um deles é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, não só o Conselho tem que funcionar, como ele agora está sendo fortalecido em São Vicente com a integração do NUCA nesse Conselho. A Ilha Comprida, um outro município também da região que a gente está atuando, aprovou um decreto para implementar o plano de primeira infância, criou um comitê de gestão municipal e, em agosto, vai realizar a sua primeira semana do bebê. Essa semana do bebê não é uma semana de simplesmente imagens de bebês fofinhos e vamos levar para a praça, não. É uma semana onde são disponibilizados serviços, são disponibilizadas orientações do aleitamento, do pré-natal, desses primeiros momentos da criança. Então, dentro desse ano da primeira infância, a gente teve esses avanços no município. E aí, por último, o exemplo que eu queria colocar é de Itanhaém. O município de Itanhaém, eles estão, e outros municípios também, mas eu vou dar o exemplo de Itanhaém, estão usando fortemente uma estratégia chamada busca ativa escolar.
porque a maior dor do gestor público, que é o gestor público que acredita na política pública e está fazendo acontecer lá na ponta, é quando a gente vê num processo de pandemia crianças desistindo ou não podendo continuar no processo educacional. E muitas vezes tendo que fazer trabalho doméstico ou tendo que ajudar o pai e a mãe a gerar renda. E isso é um absurdo. Não, a criança, ela tá para ser educada, ela tem que se educar, ela não tem que trabalhar. Então, o que o Itanhaém está fazendo, ela está fazendo um apoio nessa estratégia de busca ativa escolar, ela acompanha a frequência dentro da escola, e aí para quem está faltando, eles vão atrás e vão descobrir por que está faltando, por que não está indo à escola, por que não está acompanhando, e aí está conseguindo aumentar enormemente o índice de rematrícula, porque a gente sabe que em alguns momentos é a escola que vai fazer o apoio, é a escola que dá essa força para que a criança consiga ter um acesso o mais próximo possível do ideal de garantia dos seus direitos de políticas públicas, né? Nesse espaço de coletividade. É a escola que em muitos municípios conseguiu garantir a segurança alimentar, porque destinou a merenda que dava no dia a dia para as famílias, é a escola que consegue identificar uma situação de violência, a gente capacita para que os professores e todos os outros servidores públicos consigam fazer essa identificação, e é na escola muitas vezes que você tem um acolhimento, que você tem o processo de educação, às vezes formal e informal. Então, assim, tem municípios, sim, Preta Rara, fazendo isso, e muita gente também, e acho que também é importante lembrar, de muitas ONGs, muitos cidadãos também voluntários, mas que estão fortalecendo, tentando ajudar essas políticas públicas para fazer acontecer. Né? O próprio sistema de garantia, o conselho, ele não é feito só do poder público, ele é feito também da sociedade civil. Então, assim, a gente não pode desistir, sabe? Esses espaços existem, a gente, e não é só não deixá-lo, a gente tem que fortalecer cada vez mais. Então, é um pouco dos exemplos que a gente vivenciou aqui na prática que eu posso te colocar aqui para botar na nossa lista de esperança. Obrigada por esses exemplos de ânimo e de certeza de que é possível, né, Helena? E de que a gente precisa investir, que dá resultado, né, na vida de meninos e de meninas, assim. Obrigada por esses exemplos. A gente está chegando aqui na nossa rodada final. Eu queria fazer uma rodada final. Tem alguém que ficou com muita vontade de fazer uma pergunta? Está com alguma pergunta aí na ponta da língua? Uma última pergunta? Ficou, Samara? Vai, lança a sua pergunta e depois da pergunta a gente vai partir para uma rodada aqui de despedida. Então agora, para animar um pouco, parar de falar de violência, que a gente está sempre cansado de ficar falando sobre nossas cicatrizes, nossos traumas, eu queria perguntar para a Preta Rara, né? Que inclusive, nossa, gente, sou muito fã, tive que dar uma stalkeadinha, e ela mandou o recado para o jornalista, então, gente, pega a visão, hein? E assim, né, Preta, eu vi que tu se mudou para Salvador, e como que é morar nessa cidade, que a maior parte das pessoas são negras, né? Então, assim, deve ser incrível. Eu queria saber sua relação, a oportunidade que te motivou. Assim, é uma curiosidade minha, da Lid, e todo mundo do projeto do CCP tá aqui, ó, atento. Que demais. Bom, fazem agora 3 meses que eu tô morando em Salvador. Era algo que era um sonho meu desde criança, né? Porque o meu avô é baiano e meu avô, quando eu conhecia algum país na escola, algum estado, na escola nova, eu chegava na casa dos meus avós e falava: vô, nossa, a professora falou que Moçambique, que Angola, que Maranhão, que São Paulo, falava os estados lá, é incrível. Então ele fala: é mesmo? Isso porque você não conhece a Bahia. E sempre foi isso, ele falando. E aí eu falava: caramba, eu preciso conhecer essa Bahia. Na época, fui crescendo, aí virei empregada doméstica, não tinha condições financeiras de comprar uma passagem sequer para sair de Santos para São Paulo, quem dirá de Santos para Bahia, né? E aí, graças à minha carreira, graças à minha vida artística, eu recebi um convite em 2013, se eu não me engano, para fazer um show aqui em Salvador. E aí foi paixão à primeira vista, assim. E aí eu esperava realizar esse sonho só, eu sempre falava, né? Quando eu me aposentar, eu vou morar na Bahia. Mas veio a pandemia para ressignificar várias paradas, né? Ressignificar assim, né? Veio a pandemia num momento mega triste, né? A gente não pode esquecer. Várias pessoas perderam aí seus entes queridos e tudo mais, mas nesse momento de pandemia eu vi que a minha carreira e a minha profissão, ela estaria aí tudo online pela internet.
Então, eu vi uma possibilidade de adiantar o que eu achava que ia ser só com 60 anos, adiantar essa vinda aqui para Salvador. E aí eu estou muito feliz de morar aqui. Estamos ainda num momento de pandemia, né? Então não tenho circulado tanto na cidade, mas é uma cidade mega importante, assim, e é algo que eu me sinto como se eu estivesse retornando para casa, saca? Sendo que eu nem nasci aqui, né? Quem nasceu aqui foi meu avô e meu finado padrinho e tal. Então estou nesse momento de ressignificar várias paradas, trazendo outras vertentes do meu trabalho também, né? Isso que a Samira falou, que quando ela me stalkeou lá, foi essa questão de eu falar que sempre as pessoas, quando vão me entrevistar, só querem ao lado das minhas dores, né? Só querem perguntar sobre racismo e tudo mais. E hoje, e já tem um tempo, eu estou ressignificando esse lugar, que nós, mulheres pretas, não somos só dores, né? Então, estou mostrando as pessoas que estão me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, têm acompanhado o meu dia a dia, têm acompanhado a minha criação de conteúdo ligado à beleza, ligada à moda, ligada ao autocuidado, ligado à felicidade, né, gente? Porque eu sei que a gente está vivendo num momento bem punk, que até complexo falar de felicidade nesse momento, né? Mas eu acredito que a gente tem as nossas frações de felicidade, é nelas que eu me apego. Eu não acredito muito numa pessoa que seja feliz todo o tempo, toda hora. Não sei, eu não sou assim. Mas existem pílulas de felicidade no meu dia a dia que me motiva a dar continuidade, né? Então é isso que eu venho trabalhando nas redes e estou muito feliz, estou muito na missão também de contribuir com o meu trabalho aqui para essa cidade, já entrando em contato, fazendo trocas com as mulheres do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas daqui, né? Eu tenho uma linha muito atuante nesse sentido, fazendo contato também com as mulheres pretas, escritoras, as mulheres pretas gordas, as mulheres no geral. E é isso, estou muito feliz com esse momento de estar aqui. Aqui é verão o tempo todo, né, bebê? Nós estamos no inverno, 26 graus, ventilador aqui ligado, é aqui que eu quero ficar o resto da vida. É com esse calorzinho, né, e esse sopro de felicidade que eu vou me despedindo e vou passar aí a palavra para vocês se despedirem da maneira que vocês quiserem, declamando, cantando, falando, em nome do Unicef, do Instituto Camará, da Agenda Pública e do MPT, queria muito agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse seminário, ontem e hoje, agradecer muito Samara, Helena, Lídia, Preta, prazerzão, né, estar nesse papo com vocês e sabendo que estamos aí aliadas, né, na criação de oportunidades que protejam todas as crianças e todos os adolescentes. Me despeço aqui, passando a palavra para a Helena, depois a gente passa para a Samara, a Lídia e terminamos com a Preta. Obrigada, Ima. Obrigada também a minhas companheiras aqui dessa sessão. Um privilégio estar com só mulheres e maioria mulheres negras. Isso é uma honra e é um direito, né? Queria, então, agradecer também a oportunidade, agradecer também a todo mundo que participou nesses 2 dias de seminário. A gente espera que seja o primeiro de muitos. E o que eu desejo é que os privilégios que eu tive não sejam mais privilégios e que sejam direitos e oportunidade para todas as pessoas. A gente fica até triste, sabe, de ter que falar que tá sem ser ano, mas fazer o quê, né? Mas eu tô, assim, muito feliz, assim, por essa oportunidade de estar aqui ao lado da Preta Rara, gente, que, assim, é um sonho, né? Inclusive, Preta Rara, a gente queremos te ter no CCP. Se der, assim, um encontrinho com a gente, tem 32 jovens que te adoram, mulher, que, tipo, te admiram muito, então você é um espelho pra gente e queremos você lá, hein? Então, assim, gente, eu tenho que agradecer também aos patrocinadores, né, todas as pessoas que apoiam, principalmente ao pessoal do Camará, aos educadores que, assim, são pessoas que me dão forças, que me ensinam, que, assim, são tudo para mim, o Vinícius, a Kida, o Zé, que sempre estiveram agora presentes na minha vida e, tipo, são a minha segunda família agora, o Camará, os meus colegas também do projeto, as pessoas que estão assistindo e principalmente a minha família, assim, que me dá forças para estar aqui, os meus amigos, e o meu tio também, que infelizmente ele não está aqui mais entre nós, mas se alguém me perguntasse, tipo, Sal, o que significa esperança, uma pessoa que te dava força? Era ele, então é por ele que eu tô aqui,
e pelo pessoal do Camará. E eu tô, tipo, muito grata de estar aqui. Meu coração, assim, ó, tá cheio de alegria de estar aqui representando meu povo, de lado de pessoas incríveis. Então é isso, gente. Muito obrigada. E foi assim, gratidão estar por aqui hoje. Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ver a Preta tá falando com a gente quer ir para Salvador, viu, Preta? Que você vem aqui também, fazer bagunça, entendeu? Batucar aqui com a Kida, com o pessoal aqui, que a gente adora você, entendeu? Bora. Queria agradecer muito, porque realmente é uma coisa muito importante pra gente, como você falou, o Camará, o CCP, os Lucas, eles são uma segunda família pra gente, é muito importante. E eu também, tipo, gostaria de agradecer todas as pessoas que estão assistindo a gente, que isso é importante, a minha família também por tudo, por sempre estar lutando, sempre, né, nessa luta, a minha mãe, que me dá forças para viver todo dia, para ir nessa luta todos os dias. Gostaria de agradecer a intérprete também. E é isso, gente. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca. É isso, entendeu? É luta, vamos à luta com essa juventude. Eita, Brasil, que felicidade. Gente, eu quero agradecer muito, muito mesmo pelo convite. Passou tão rápido, né? Também, Samara, já fiquei assim, gente, como assim? Passou rápido. Mas quero agradecer a Samara, a Helena, a Lídia, a Imaculada, todo mundo aí da Unicef, aos jovens do Camará, aos jovens dos projetos que indicaram meu nome para estar aqui, né? Quando eu recebi o convite, eu falei, ô louco, que importante, que da hora. Estou muito feliz mesmo, espero poder somar com vocês presencialmente, depois que todo mundo estiver vacinado. Inclusive, meu povo, vacine-se, entendeu? Fica atento a isso, já chegou a sua idade, bora vacinar, é um direito seu também, é uma oportunidade de estar aí existindo e resistindo, então bora vacinar. Então quero agradecer mesmo à Unicef, todo mundo por essa grande oportunidade de estar aqui. E lembrar também, galera, que ano que vem é ano de eleição, né? Então, sim, o seu voto faz total diferença. Um voto faz muita diferença. Então, preste atenção, seja mais ativo, participe aí da galera que está aí nos corres, entendeu? Dos movimentos, queira saber, ter maiores conhecimentos também, procure saber, no ano que vem, as propostas de campanha de quem você está pensando aí em votar, né? E lembre de tudo que está acontecendo hoje para não repetir os mesmos erros, porque nós estamos aí, passíveis ao erro, sim, mas repetir ao erro, segundo minha avó, é burrice, né? Então, presta muita atenção em quem vocês irão votar. É importante também fortalecer campanhas, fortalecer pessoas pretas, LGBTQI+, pessoas indígenas, PCDs também, para que realmente ocupem os lugares de fato. Além de fortalecer essas pessoas, também tem que saber as propostas dessas pessoas também, para ver se aí é de acordo com o que você necessita, você, sua família, sua região e a sua quebrada, certo? E aí eu vou terminar, acabar recitando um rap meu, que se chama Graças ao Arauto, que eu falo sobre essa questão do conhecimento, né? O quanto o conhecimento é poder. Por muito tempo eu achava que eu não podia falar, porque eu era impedida de falar. Hoje eu indico para todo mundo, para todas as pessoas, todas as crianças, jovens, LGBTQIA+, pretos, indígenas, falar, né? Porque esse é o nosso direito, independente se para a sociedade, para as pessoas, você não saiba falar, que fala errado, que fala na gíria, o importante é falar, como diz o grande pensador brasileiro Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown, não é gíria, é dialeto, né? Então, bora falar da forma que a gente gosta mesmo, do jeito que a gente fala com qualquer outra pessoa aí, certo? Então, vou falar aqui, que na vida o que se leva é o aprendizado. E o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém para muitos, não é para pouco, dizer a verdade. Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade. Na cidade, às margens da sociedade, sou sombra igual estrela que brilhou na opacidade. Mas para quem quer ter razão um dia também, pôr na selva todo dia um leão e ainda dizer amém? Não sei.
Onde estava a vergonha na cara do contratante, que escolheu cabelo liso, rejeitou os meus turbantes? Fui intitulada mão de obra barata, não enverguei graças ao ensinamento de África Bambata. Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte. Ancestralidade me guiou para a trilha do forte. Navios negreiros, gemidos, tormentos eu ouço. E que se foram com o tempo, a chibata só foi trocada por uma prancheta e esses grilhões a caneta não arrebenta. Mas não caí sem carne fraca nem pensar. Me levantei do anonimato para poder reivindicar. Contrariei as estatísticas de fato. Mulher de orgulho, fina diva que não cai do salto. Tô no palco, sou professora graças ao Arauto, que sempre foi meu alicerce carregando o fardo. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para. Mas uma guerreira na trincheira, somos todas pretas raras. É isso, Brasil. Gratidão, saudações africanas a todas as rainhas.